Como ter constância na tua vida espiritual, no caso, fazendo a sua Lectio Divina todos os dias ou o seu devocional. Lembrando que cristãos católicos fazem Lectio Divina e cristãos protestantes fazem devocional. O meu objetivo com esse vídeo não é mostrar as diferenças, mas sim, mesmo com as diferenças, é uma vida espiritual voltada para Jesus. E sabemos que muitas vezes nós fraquejamos e acabamos sendo inconstantes na nossa fé e na nossa Lectio Divina e devocional, que é o tempo que tiramos para Deus todos os dias. Vou te explicar o porquê que você pode estar tão inconstante assim na sua fé e também como que você pode reverter essa situação. O primeiro motivo pelo qual você pode estar inconstante é falta de propósito. Você não sabe o porquê você está fazendo aquilo. Você vê cristãos fazendo Lectio Divina, devocional, mas você fica, pra que eu tenho que fazer isso? Qual que é o sentido? Principalmente se você é um recém-convertido ou também se você está voltando agora à prática da sua fé. Mas eu vou te contar um pouco do propósito que é ler a Bíblia. O propósito de ler a Bíblia é que a gente consiga nos aproximar de Deus, saber quais são os direcionamentos que Ele quer pra gente e que nós nos inspiremos na vida de Jesus, que é quando fala no Evangelho. O Evangelho de Lucas, Mateus, João, fala da vida de Jesus. A Bíblia é literalmente um livro deixado por Jesus. Você já parou pra pensar nisso? Literalmente, Jesus deixou um livro para nós de instrução. E lá tem instrução de tudo, de tristeza, de ansiedade, de angústia, de medo, de felicidade, de tudo que tu imaginar tem direcionamento na Bíblia. Então a Bíblia faz com que a gente se aproxime de Deus. E uma frase que eu gosto muito de falar é: você só ama aquilo que você conhece. E a melhor forma de conhecer Jesus é na Bíblia, porque na Bíblia está deixado todos os ensinamentos que Deus quer que nós aprendemos. Também é uma ótima forma ler os evangelhos, Pedro, Lucas, João, porque lá fala da vida de Jesus aqui na Terra e nós conseguimos ver tudo que ele passou por nós, inclusive. Então esse é o propósito da Bíblia. Muitas vezes você não vê propósito, ou então, por exemplo, Dandara, não vejo propósito em rezar, sabe? Deus sabe de tudo da minha vida. Mas é isso, Deus quer ouvir de você. É claro, Deus sabe da sua vida, das suas angústias, dos seus medos, das suas felicidades, do que você deseja para sua vida, mas Deus quer que você fale com Ele. Exemplo, tenho certeza que um amigo seu te conhece de cabo a rabo, como minha mãe diz, mas mesmo assim, você continua contando da sua vida para Ele, porque Ele é seu amigo, vocês dividem experiências. A mesma coisa acontece com Jesus. Ou rezar o terço, por exemplo, para quem é católico, não vê o propósito, não vê o sentido de rezar o terço, não sabe qual que é o sentido por trás de rezar o terço, qual que é o significado. Muita gente pensa que é só várias orações repetidas, sendo que não é sobre isso, o terço não é sobre isso. O propósito do terço, justamente, é para que a gente consiga meditar sobre a história de Jesus aqui na Terra, desde o seu nascimento até o seu último suspiro na cruz. O terço faz com que nós sejamos muito mais empáticos e piedosos também. Às vezes é falta de propósito, você não sabe o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Segundo, falta de prioridade, você prioriza tudo na sua vida, menos o seu tempo com Deus. Você prioriza o seu celular, dormir um pouquinho a mais, os seus outros hobbies, sair com amigas ou amigos, ficar no computador, ver uma série, do que o seu tempo com Deus. Você começa o seu dia colocando tudo acima do seu tempo com Deus. Terceiro, falta de organização. Você não organiza o seu dia, os seus afazeres, que horas você vai acordar, que horas você vai rezar, que horas vai ler a Bíblia, quantas páginas você vai ler, ou quantos capítulos, ou quantos minutos você vai ler, quanto tempo você vai demorar rezando. Tem gente que reza 1 minutinho, tem gente que reza 10 minutos. Isso é muito individual de cada pessoa. E não existe tempo de oração certo. Por exemplo, Dandara, eu rezei apenas 30 segundos. Será que Deus ouviu minhas orações? Óbvio que sim. Deus, ele não fica, nossa, a Juliana orou 30 segundos a mais do que a Júlia, então eu vou atender primeiro o pedido da Juliana. Não, gente, Jesus, ele não pensa nessas coisas não, fiquem tranquilos. O que importa é você entregar o seu coração ali pra Deus naquela oração. A falta de organização também se aplica a quem quer deixar tudo pra última hora. Não, antes de dormir eu rezo. Antes de dormir eu rezo o terço. A gente sabe que não dá certo, porque não é algo prazeroso. De verdade, eu vou falar mais à frente um pouco sobre isso, mas nem sempre vai ser prazeroso ler a Bíblia. Nem sempre vai ser prazeroso rezar, orar. Nem sempre. E tá tudo bem. Até porque nem sempre é prazeroso ir pro trabalho todos os dias, mas você sabe que você precisa ir pra você pagar as contas no final do mês. E por ser algo que não é prazeroso, quando você deixa pro final do dia, você já tá cansado. Aí o que você pensa? Eu já tô cansada. Mas eu fiz tanta coisa hoje. Amanhã eu começo. Entendeu? Você empurra com a barriga e quando chega no final você dá o pé pra trás. E por último, falta de importância. Você não se importa o tanto o suficiente para aquilo. Você não sabe da importância
importância que ler a Bíblia, ler um livro espiritual, rezar todos os dias, rezar o terço todos os dias também, porque o terço é para ser rezado todos os dias. Você não sabe do impacto positivo que isso causa na tua vida espiritual. Por isso que você posterga tanto. Isso também está muito alinhado com o primeiro, que é falta de propósito. E onde que nasce a constância? Nasce quando nós fazemos sem ter vontade. Você pode perceber que não é todos os dias que você sente vontade de rezar o terço, de orar, falar com Deus ou de ler a Bíblia. E essa vontade virá, até porque é uma vontade da carne. Mas você percebe que isso também acontece em várias áreas da nossa vida? Nem sempre a gente acorda com vontade de tudo. Tem dias que você não acorda com vontade de ser gentil. Tem dias que você não acorda com vontade de ser paciente. Tem dias que você acorda pensando, meu Deus, eu não quero falar com ninguém hoje. Mas é lutando contra essa vontade da carne que a gente tende a ir pro lado do mal, no caso, que faça mal para mim ou para o outro, que a gente consegue verdadeiramente crescer em virtudes e no espiritual também. A gente precisa parar de querer ter truques para tudo. Tem coisas que você vai ter que sim se forçar a fazer. Vejamos, você não tem vontade de ir trabalhar todos os dias, mas você vai porque você tem contas para pagar no final do mês. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Você não tem vontade de ler a Bíblia todos os dias, de falar com Deus todos os dias, mas você sabe que no final do mês isso vai te dar um resultado positivo para tua vida espiritual. E prestem muita, mas muita atenção mesmo no que eu vou falar agora. Tem uma frase que eu amo, que ela é assim: se você não consegue passar 10 minutos do seu dia com Jesus, por que então você quer passar a eternidade com ele? Pensem nisso. Se você não consegue ficar 1 minuto rezando, 5 minutos lendo a Bíblia ou 1 hora na igreja, por que você quer passar a eternidade com Jesus? E a frieza espiritual nasce justamente quando a gente pensa que é besteira. Nossa, mas eu já estou lendo a Bíblia todos os dias durante 2 semanas, o que seria ficar um diazinho sem ler? Sabe? Que besteira. Ah, nossa, eu acordei muito cansada hoje, eu vou dormir mais um pouquinho e aí à noite eu rezo o terço. À noite eu falo com Deus. Nossa, mas Deus já sabe de toda a minha vida. Eu tenho que ficar falando pra ele da minha vida. Ou então, nossa, é só um diazinho sem ler a Bíblia. Não vai dar em nada. E então, com esses pensamentos, você acostuma o seu cérebro a se dar desculpas. E quando você percebe, já tem 1 mês que você não toca na Bíblia. Já tem semanas que você não fala com Deus. Porque de pouquinho em pouquinho, você vai alimentando esses pensamentos na sua cabeça. E esses pensamentos vão se externalizando para o seu hábito. Tem uma passagem em Provérbios: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, tudo que você deixa tomar conta do teu pensamento se externaliza para as suas ações. E a sua vida é dirigida pelo quê? Pelas suas ações e comportamentos. E então é aí que nasce a frieza espiritual. Você começa a colocar os seus desejos carnais acima dos seus desejos espirituais. E esses desejos carnais podem ser: ah, não, eu vou dormir mais um pouquinho, tô tão cansada hoje, vou dormir mais um pouquinho. Eu sei que eu tinha programado de acordar 1 hora mais cedo para eu rezar o terço, mas, ah, não, eu vou deixar pra de noite mesmo, porque eu tô muito cansada. Você tá o quê? Deixando a sua carne falar. É claro, existem exceções. Poxa, Dandara, eu fui no evento, fiquei o dia inteiro no evento, fiquei super cansada, tive que acordar tarde. Ok, é claro, tô dizendo isso na sua rotina. Existem exceções das exceções, mas as exceções não podem se tornar um hábito, senão você tá ferrada. Sair com os amigos. Ah, sair com familiar também. Ficar de bobeira com os amigos. E sair envolve também ficar conversando em grupinho do WhatsApp, falando com os seus amigos e tudo mais. 3, mexer no celular. Ficar no Reels, ficar no TikTok, ficar mandando meme pra amiga, ficar acompanhando páginas de fofoca e ficar lá rolando enquanto você tá deitado na cama sem fazer nada, só rolando a tela do seu celular. E também pode ser assistir uma série. Dandara, mas quer dizer que eu não posso assistir mais série, não posso dormir um pouquinho mais, não posso mexer mais no celular e também não posso sair com os meus amigos? Você pode, mas existe uma virtude chamada temperança. A temperança, ela habita no meio. Não é um extremo nem o outro. Não é não sair com os amigos. Não é sobre não sair com os amigos. E também não é sobre sair com os amigos toda hora. E sim ter um equilíbrio. Ter momento de não sair com os amigos. Ter momento que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que focar em outras partes da minha vida. E também não é sobre sair toda hora com os amigos. Então você vê que a temperança está no meio, ela habita no meio. É isso que você tem que ter, temperança.
criança. Você pode sim mexer no celular, contanto que você tenha cumprido as suas obrigações. Você pode sim sair com seus amigos, contanto que você tenha cumprido com as suas obrigações. E quando eu falo de ler a Bíblia, gente, não é que você vai pegar uma Bíblia e você vai ficar lá folheando 1 hora lendo a Bíblia. Ok, se você quiser, tudo bem, mas, gente, um capítulozinho, gente, é pouco. Inclusive, depende muito do livro que você escolher. Tem livros que são pequeníssimos. Exemplo, Filipenses, se eu não me engano, eu terminei de ler hoje, eu li em um dia. Um capítulo, você não gasta 5 minutos pra ler. Não tem quando você acorda, a primeira coisa que você faz, você pega no seu celular e aí você responde a amiga. Aí você entra no Instagram, aí você vê quem curte sua foto. Aí você responde outras pessoas. Quando você viu, você já tá atrasada há 10 minutos. Por que você não substitui esses 10 minutos no celular, não substitui pra 10 minutos na Bíblia? Então você vê que é questão de prioridade. Você não está dando prioridade pra isso. Você tá colocando outras coisas, por mais que na sua cabeça sejam poucas, você está dando prioridade para outras coisas. Engraçado que a gente sempre julga Pedro, né? Nossa, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Se você não sabe, Pedro era um dos apóstolos de Jesus Cristo. E quando, se eu não me engano, os romanos foram perguntar para ele se ele tinha visto Jesus, ou então se ele fazia parte dos apóstolos, alguma coisa assim. Que perguntaram 3 vezes para Pedro. E nas 3 vezes, Pedro negou. Negou que conhecia Jesus, ou negou que era apóstolo, alguma coisa assim. E a gente também julga Judas, né, por ter traído Jesus por algumas moedas. Mas será que você não tá fazendo o mesmo? Será que essas moedas não podem ser o seu celular, que você deixa de ter tempo com Deus para ficar nele? Será que as mesmas moedas que Judas recebeu por trair Jesus não é a sua série que você prioriza, além do seu tempo com Jesus? Não são os seus outros hobbies supérfluos? Pensa nisso também. Você trai Jesus todos os dias, quando você escolhe passar mais tempo no celular do que passar mais tempo com ele, do que passar mais tempo rezando, do que passar mais tempo lendo a Bíblia, do que passar mais tempo conversando com ele. Você também traz Jesus. Você não é nada diferente de Judas. Outra coisa importante de se pensar é que o resultado espiritual, ele não vem de um dia pra noite. É que nem um treino de quadríceps. Se a gente treinar hoje, a gente não vai ver o resultado. Talvez a gente veja aquele pump. Nossa, deu um pumpzinho aqui no quadríceps. Mas o resultado do nosso quadríceps ficar torneado, ficar bem desenvolvido, a gente vai ver daqui 1, 2, 3 meses, quem sabe. Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente não vê efeito. Li a Bíblia, meu Deus, Deus falou comigo. Eu senti aquele arrepio na espinha, aquele uau. Não, a gente lê a Bíblia e pronto, acabou. É aquilo ali que acontece. Muita gente que cai na frieza espiritual é porque Deus não falou comigo. Deus não respondeu as minhas orações. Minha filha, tem gente que quer tratar Deus como Papai Noel. Eu já recebi tanta pergunta da Andara. Se eu fizer uma carta falando pra Deus todas as características que eu quero, se eu fizer o propósito com Deus pra eu receber o homem dos meus sonhos, eu vou conseguir? Eu fico, gente, vocês estão confundindo Jesus Cristo com Papai Noel. Deixa essa carta aí pra mandar pro Papai Noel. Mas pra Jesus, não. Tem gente que trata Jesus Cristo como se ele fosse empregado de CLT, que tá vendendo alguma coisa. A gente vai lá e fala assim, olha, eu quero essa garrafa, você pode me dar? Aí ela acha que Jesus é que nem um funcionário de CLT que vai falar, olha, tá, é X, pega pra você. Por favor, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, reza, a gente não sente aquele arrepio, aquela coisa. É claro, tem momentos que a gente vai sentir que aquela palavra pra gente, tem momentos que a gente vai sentir o Espírito Santo mais aflorado, mas isso são exceções das exceções. Se você quer viver uma fé emocional, me desculpe, mas você não está preparado pra ser um cristão de verdade. Então, o que a gente tem que saber? Todos os dias, rezar o terço não é legal, não é prazeroso, não é gostoso. Eu sei que todos os dias, ler a Bíblia não é prazeroso, não é gostoso, não é, nossa, que delícia, meu momento de rezar, meu momento de ler a Bíblia. Ai, Deus, obrigada. Não, não é assim. Mas a gente sabe que, fazendo isso todos os dias, repetidamente, vai sim ser bom pro nosso espiritual. E mesmo eu tendo toda essa consciência que eu acabei de falar no vídeo, e provavelmente você tendo essa consciência agora porque você acabou de ver esse vídeo inteiro, ainda assim, vão ter momentos que você vai sentir uma dificuldade sim de ler a Bíblia, de orar ou de rezar o texto também. Mas nós temos que entender que a nossa vida espiritual, ela demanda muita prioridade. E também muita renúncia. É aquela renúncia de, ok, vou deixar de pegar o meu celular de manhã, porque eu sei que se eu pegar eu vou gastar meu tempo nele. É a renúncia de, eu não vou apertar o adiar, porque se eu apertar o adiar, eu não vou ter tempo de ler a Bíblia antes de eu ir pro meu compromisso, ir pra minha academia, ir pra tal canto. Essa é uma renúncia também da nossa carne. Porque, sinceramente, do que serve os seus outros hábitos, a sua rotina das suas 23 horas no seu dia, sendo que a primeira hora do seu dia não foi consagrada a Jesus? O primeiro mandamento que
que diz para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas se aplica também à prioridade que nós damos para Deus. Qual que é a prioridade que você está dando para Ele na sua vida? E muita gente me pergunta, Danda, qual que é o melhor horário? Isso depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. Eu sou uma pessoa diurna, eu funciono na parte da manhã, é o melhor horário para mim. Geralmente, segunda, quarta e sexta eu treino às 7 da manhã. Quando eu treino às 7 da manhã, eu acordo às 5h50. É horrível, eu odeio. Tá muito frio, que eu não quero levantar. Acordo às 5h50 pra eu conseguir me arrumar, fazer meu skincare, arrumar minha cama, rezar o terço, falar com Deus e ler a Bíblia. Tudo isso antes de ir pra academia, porque eu sei que quando eu chegar na academia, umas 8 e pouco, eu vou sentir muita, mas muita preguiça mesmo de fazer tudo isso que eu fiz antes. Porque eu me conheço, eu sei como eu funciono, eu sei como a minha preguiça funciona. Um exemplo, o meu irmão é totalmente noturno. Ele, assim, funciona super, das 6 horas da tarde até a noite, ele é, sabe, meu Deus do céu, um negócio assim que nem eu entendo como é que é. Ele é muito energético nesse horário. Em um horário à noite, seria interessante pra ele ter a vida espiritual dele. Mas outra coisa, não deixe pra fazer as coisas antes de dormir, porque não importa se você é uma pessoa noturna, você vai ficar com sono. Se você sabe que você dorme todos os dias às 11 horas, então pelo menos até às 21, tenha feito o seu momento com Deus, tenha tido o seu momento com Deus. E mesmo que você queira ter esse momento à noite, sempre reze de manhã. Sempre reze. Consagre o seu dia a Jesus de manhã. O resto, se você quiser ler a Bíblia, falar mais com Deus, rezar o terço se você é católico, faça isso à noite, se você preferir. E nos dias de terça e quinta, eu treino às 10h10 da manhã. Então eu já posso acordar um pouco mais tarde. Então eu geralmente acordo ali umas 7h40, 8 horas. É um horário maravilhoso. Que eu tenho da 9h10. Tenho 2 horas ali que fica tranquilo, eu consigo fazer as coisas com mais calma. Mas lembrando, isso é o horário que funciona para mim. Talvez para você funcione de outra forma. Eu espero muito, de coração, que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer se organizar mais, organizar sua vida espiritual, eu tenho alguns vídeos aqui no meu perfil, onde eu falo sobre organização. Eu também tenho o meu plano organizacional, que lá eu também tenho um nicho só de livros da Bíblia. Então lá tem separado por todos os capítulos da Bíblia, todos os livros, anotações, enfim, vocês podem pegar, tá bom? Eu vou deixar o link aqui do meu planner aqui embaixo. É um planner de organização total, mas lá tem uma parte só da parte da Bíblia, onde você pode se organizar lá, que é também muito, muito bom. E lembrando que eu já tenho um vídeo aqui de como se conectar mais com Deus. Então se você quer realmente reingressar ou ingressar na sua vida cristã e sua vida espiritual todos os dias, eu aconselho que também você veja esse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo também, porque lá eu dou algumas dicas, a não ser ler a Bíblia, ir para a igreja, para se conectar com Deus, porque a gente pensa que só lendo a Bíblia que a gente se conecta com Deus. Mas existem tantas outras formas de se conectar com Deus que vocês não têm ideia. E lá eu dou várias dicas sobre isso, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!